curta, compartilhe com seus amigos e faça pergunta também lá nos comentários que eu vou responder. Por quê? O vazamento invisível dos supermercados. Porque faturar 1 trilhão no ano não é garantia de lucro. Eu estou dizendo 1 trilhão. Em 2025, os supermercados brasileiros faturavam 1,145 trilhões de reais. Quase 1,5 trilhão de reais passando pelos caixas. O setor representa 9% do PIB nacional. Mais de 439 mil lojas espalhadas pelo país. 30 milhões de consumidores por dia. Agora, a pergunta que ninguém faz: quantos desses supermercados estão de fato lucrando? A resposta é desconfortável. Centenas de redes médias fecharam as portas nos últimos 18 meses. O Grupo Mateus fica lá em Maceió, na minha terra inclusive. A terceira maior rede do país fechou 28 lojas e cortou 6,6 mil funcionários, mesmo tendo faturado 43,5 bilhões de reais. Faturar não é mesmo que lucrar, e é exatamente sobre esse abismo que vamos falar. O setor supermercadista vive um paradoxo. O faturamento bate recordes, mas a margem líquida média do supermercado brasileiro gira em torno de 1 a 3%, gente, estou dizendo de 1 a 3%. Isso significa que para cada 100 reais que entram no caixa, sobram entre 1 a 3 reais de lucro real. Estou falando aqui em regime tributário, estou falando de lucro real no seu bolso. Em 2026, a Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados, projeta um crescimento de 3,2% nas vendas, abaixo dos 3,68% de 2025. A Selic elevada mantém o crédito caro. O consumidor está muito mais cauteloso. E ao mesmo tempo, custos operacionais disparam em energia, logística, folha de pagamento e tributos. O resultado: um setor que fatura 1,14 trilhão, mas opera com margens de padaria. Qualquer deslize, um estoque mal calculado, um desvio de caixa não percebido, um prazo fiscal mal planejado e o lucro do mês inteiro desaparece. Vou te mostrar os 3 primeiros vazamentos financeiros que estão drenando o caixa do seu supermercado brasileiro em 2026. O que a maioria dos gestores simplesmente não enxergam. A verdade é essa. O supermercado brasileiro tem entre 3% e 8% do seu estoque em perdas. Isso inclui produtos vencidos, avariados, furtados ou simplesmente perdidos na prateleira. Numa rede que fatura 50 milhões por ano, estamos falando de 1,5 a 4 milhões desaparecendo sem gerar um centavo de retorno. O problema não é só um produto que estraga, é o capital de giro preso em mercadorias, prazos com fornecedores, mas está parado numa prateleira. Com a chegada do split payment e as mudanças tributárias em curso, muitos supermercados estão pagando mais impostos do que deveriam, simplesmente porque tem um planejamento tributário adequado. Entenderam o jogo? Uma empresa no lucro real pode recuperar créditos tributários que uma empresa no Simples Nacional ou lucro presumido simplesmente deixam na mesa. A diferença pode representar entre 2% a 5% do faturamento, ou seja, o dobro da margem líquida no setor. O dono de supermercado sabe quanto faturou ontem, a verdade é essa, mas sabe qual foi a margem por departamento? Isso ele não sabe. Sabe qual seção está dando prejuízo escondido atrás do seu resultado? Você sabe disso? Sabe o custo real de cada funcionário por hora trabalhada? São perguntas que vocês têm que aprender a responder. E deveriam saber de cabeça. A maioria não sabe, como eu já disse. E o que não é medido não é gerenciado. Já dizia Peter Drucker, um grande pensador. O resultado é uma gestão no achismo, onde decisões são tomadas com base no fluxo de caixa do mês passado e não em dados reais. Venho falando com muita frequência. Parem de analisar dados do passado e passem a olhar dados do futuro, lá da frente. Vamos simplificar com um exemplo
Prático. Imagine um supermercado que fatura 500 mil reais por mês. Porcentagem versus faturamento. Faturamento bruto, 500 mil, 100%, 500 mil reais, tá gente? Custo das mercadorias, 350 mil reais, 70%. Folha de pagamento, 70 mil, representa 14%. Despesas operacionais, 50 mil, representa 10%. Perdas e quebras, 20 mil reais, representa 4%. Tributos, 25 mil reais, representando 5%. Lucro líquido, menos 15 mil. Entenderam? Menos 3%. Esse supermercado está queimando 15 mil reais todos os meses. E o dono só descobre quando o cheque volta. Nem que volta o cheque, né? Esse é o retrato de centenas de supermercados no Brasil hoje. Se ele reduzisse as perdas de 4% para 2% e fizesse um planejamento tributário que economizasse 2% em impostos, o resultado mudaria para 5 mil reais de lucro. Entendem? 5 mil reais de lucro mensal. Ele sairia de 15 mil de prejuízo e aumentaria para 5 mil de lucro mensal. A diferença entre quebrar e sobreviver está em detalhes de gestão. Se você é dono de supermercado, empresário ou gestor, aqui estão 3 perguntas que você precisa responder agora aí nos comentários. Responde aí. Você sabe exatamente qual é a sua margem por departamento? Açougue, hortifruti, mercearia, limpeza, cada item uma margem diferente? Você tem um planejamento tributário ativo ou só paga o que o contador manda? Mandou a guia, você não confere, vai lá e paga. Você controla o capital de giro com indicadores ou no olhômetro? Pensa. Se você respondeu não para qualquer uma dessas, seu supermercado está vazando dinheiro e você não sabe o quanto. O setor supermercadista brasileiro é um dos mais promissores da economia. 1,14 trilhão de faturamento, 9 milhões de empregos gerados, crescimento consistente, mas o tamanho do mercado não protege ninguém da má gestão. Faturar muito não é sinônimo de lucrar. O que separa as redes que crescem das que fecham as portas é a qualidade da gestão financeira, é o controle de indicadores, o planejamento tributário e a redução de perdas e gestão de capital de giro. E é exatamente aqui aonde entra uma empresa, a Guerra Group. Se você se identificou com um desses vazamentos que eu disse, a Guerra Group tem a solução certa para o seu momento. Nós temos aqui um grupo de empresas. A Onvu, ela atende pequenas e médias empresas que precisam de uma contabilidade organizada e acessível para a gestão contábil e financeira descomplicada. Temos aqui a Onvex para transportadoras e indústrias que precisam de contabilidade consultiva e indicadores financeiros para reais planejamento tributário estratégico, inclusive no de supermercado. O Hub dos E-Commerces para lojas virtuais e operações digitais que querem transformar dados fiscais em decisões de negócio. A Finxer para empresas que querem terceirizar a gestão financeira com BPO completo, fluxo de caixa de contas a pagar e receber conciliação e indicadores. Não espere o vazamento virar o rumo. Entre em contato agora mesmo com o Guerra Group, está aí na nossa descrição, através do nosso link aí da bio, e descubra como transformar a sua contabilidade em uma ferramenta de lucro. Até o próximo vídeo, pessoal, e que Deus abençoe vocês poderosamente, com muita paz e prosperidade.